Bom, pessoal, dando sequência aqui à nossa aula, agora nós vamos dar uma olhadinha, né? Nosso IP, então, aliás, no nosso switch ele já foi configurado, né? Na última aula nós fizemos a configuração do seu nome e da sua senha, né? Vamos relembrar, digitar aqui o comando em, password, aqui no caso a gente colocou lá fafit, e nós entramos ali então. E eu falei para vocês, né, que o nosso switch ele consegue armazenar o número do endereço MAC dos nossos computadores na rede, tá? Então, o nosso switch ele trabalha no nível 2, né, com a camada de enlace, então ele trabalha ali com os MACs. Vamos dar uma olhadinha, então, se ele consegue mostrar para mim quais são os MACs que estão na rede, tá? Vou digitar o comando aqui, conft, desculpa, é fora daqui mesmo, tá? Show. E vamos digitar o comando show MAC address table, tá? Então, caso vocês tenham esquecido, né, do comando ou você não consegue lembrar, você pode digitar a abreviação dele, que seria show MAC E. Aí você aperta o Tab aqui, ó, ele já completa para você, tá bom? Ou show MAC Edge, ele já vai aparecer para você também. E aí você pensa assim, nossa, mas está vazio, né? Não tem nenhum Mac aqui. Então, ele não aprende de verdade os Macs. Mas na verdade o que acontece é que ele vai armazenando conforme está sendo utilizado. Ficou um tempo sem uso, ele simplesmente limpa, né, a lista de Mac e você então ali vê essa lista vazia, tá? Vamos fazer então esse teste, vamos clicar aqui em algum computador e vamos refazer o comando IP aqui, tá? Para um outro computador. Aproveitar esse que já estava com o comando salvo na memória. Olá, acabei de fazer então um teste de IP do computador 4 para aliás, o computador 1, né? Para o computador 4, tá? E aí, como é que eu faço agora para mim ver? Vamos ver aqui. Fechar aqui, vamos minimizar e vamos abrir de novo o terminal e vamos repetir o comando, tá? Apertando seta para cima. Ó, veja que agora então apareceu esses Macs para mim, tá? Que é o computador na posição 1 e o outro que está na posição 4 aqui das minhas portas, tá? Lembrando das minhas portas físicas aqui, né? Um coloquei na porta 1, coloquei na porta 4. Ah, professor, mas como é que eu tenho certeza que esse Mac é exatamente desse computador 1? Então vamos ver aqui onde que fica o endereço MAC desse computador. A gente vai vir aqui em config, tá? E vamos aqui na placa Fast Ethernet. Então tem aqui o IP 0004 9A00 e 3502. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que nós temos o mesmo endereço, né? 0004 9A00 e 3502, tá? E consequentemente esse aqui também é o mesmo do computador 4, tá certo? Então aí é um comando para você ver os endereços MAC, tá? E agora na sequência, nós vamos fazer então a habilitação de um computador, né, um computador dessa rede, para que ele também consiga fazer a entrada no painel de configurações, né, no terminal de configurações do nosso switch, certo? Então, para que ele consiga, através da rede, né, digitando ali um endereço IP, ele consiga acessar o painel de configuração do switch, tá? E uma coisa que sempre nós temos dentro de uma rede é o endereço de gateway, tá? Nesse caso aqui, eu não tinha colocado, né? Vocês puderam acompanhar ali na configuração de IP, não coloquei o endereço de gateway, porque a comunicação é exclusivamente entre os quatro. Porém, normalmente, por padrão, nós temos um gateway que é a porta de entrada dessa rede, né? Aliás, uma porta de saída para conexão com outra rede. Normalmente, esse endereço gateway fica na conexão de internet do nosso servidor, né, do nosso roteador, ou quando nós temos duas redes, tá, nós podemos configurar um endereço gateway para que fique dentro de um roteador, né, e essa rede, por exemplo, acesse um roteador e acesse um hub, por exemplo, tendo comunicação entre os dois. Tá? A gente vai fazer isso numa sequência da aula,
para que essa lição não fique muito extensa, né? Mas assim, vamos assumir que esse computador aqui, 192.6801, seja o nosso gateway, ok? Futuramente nós vamos mudar para um outro equipamento, mas vamos deixar aqui por enquanto. Nós vamos precisar desse endereço de gateway para fazer a configuração do nosso switch, tá? Então vamos lá. Vou entrar aqui então, deixa eu aumentar aqui, opa, sair um pouquinho aqui. Vamos entrar aqui no modo de configuração de terminal. Eu falei nos vídeos anteriores do config-t, tá? Mas nós temos também o conf-t. Vou colocar aqui um exit. Nós podemos então utilizar também o conf-t, né? Também é uma forma ainda mais abreviada, certo? Ó, entrei então no modo de configuração. E agora nós vamos habilitar aqui o Line VTI, tá? O Line VTI, então ele habilita uma linha de virtualização para mim, né? Eu vou colocar aqui, opa, errei, 04. Significa que estou habilitando aqui até 5 terminais, né? O 0, 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Eu vou dar Enter. E aqui eu já vou colocar também uma senha, né? Através do comando password. Lembrando que vocês sempre podem digitar lá o interrogação para ver todos os comandos que nós temos em cada modo, certo? Veja que aqui para mim já entrou aqui no config line, né, numa linha de configuração. Vou colocar então aqui, ó, uma senha, vamos repetir FAFIT, tá? Para ficar padrão, a gente não esquecer depois. Ok, vamos dar Enter. Eu vou fazer agora o login para vocês verem, ver se deu certo. Vou habilitar o modo de login aqui. E vou sair agora. Tá? Então o que acontece? Nesse momento eu já consegui configurar a habilitação do modo virtual, né, das linhas virtuais, consegui colocar uma senha, né, e habilitar o modo login ali. Vamos agora configurar um IP, né, um IP virtual para nossa VLAN, uma virtual LAN, né, dentro do nosso switch, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, IP default gateway, configurar primeiro o nosso gateway de acesso e vamos colocar lá, como eu falei para vocês, o 192.168.1.1. Tá, ó, apertei Enter, ele não deu nenhum erro, sinal que foi aceito, né, esse comando. E vamos agora habilitar a interface VLAN 1, tá? Seria a nossa primeira interface, só para a gente dar uma olhadinha. Lá, veja que ela entrou no modo config if, né? Indica que está no modo de interface ali, certo? Agora, vou configurar então, para essa interface, para nossa virtual LAN, um endereço de IP para ela, para que eu possa então, de forma externa, né, acessar ela depois. Então vamos colocar aqui o comando IP address 192.168.1.12, vamos colocar aqui o 12, tá? Ah, desculpa, aquela rede que a gente está usando é 192.168.0.1, né? Eu vou ter que mudar ali em cima também o meu gateway, tá? Vamos primeiro aqui mudar o nosso IP. E aqui eu tenho que colocar também, gente, tá aparecendo um bloco de notas ali. Eu tenho que colocar também, opa, aqui, a máscara de subrede, tá? Então, aqui eu vou colocar de forma manual, né? Tá configurado. Deixa eu sair daqui desse modo. Vamos colocar aí IP default. E vou colocar aqui que é o 01. Opa, não tá habilitando apagar aqui. Aí, agora foi. Meu delete que tá enroscando. Apertar Enter aqui. Eita, ao vivo é assim mesmo, né, gente? Aí, agora foi. Então, configurei ali, então, um endereço IP padrão, tá? E dentro da VLAN, né, essa VLAN 1, eu configurei ali o IP 12, né, final 12, para que eu possa fazer o acesso ali do computador, tá bom? Vamos sair aqui. Depois vocês podem pausando o vídeo, repetindo os comandos, né? Até fazendo pesquisa sobre esses comandos,
para vocês entenderem de uma forma mais abrangente. Vamos fazer o seguinte agora, tá? Vamos deixar aqui ela minimizada e nós vamos fazer o acesso, tentar fazer esse acesso de dentro de um computador, tá bom? Antes, pessoal, só temos que fazer um comando aqui para levantar, né? Fazer com que essa virtual LAN seja habilitada. E o comando é no shutdown, tá? Então esse comando ele vai aparecer aqui para mim. Opa, desculpa, tem que estar dentro do VLAN, né? Então vou colocar aqui interface VLAN 1. Agora sim, comando no shutdown, tá? Então, ó, agora sim estou com a interface no estado up, né? Está habilitada. Então, se eu vier em outro computador, vou conseguir fazer então esse acesso, tá? Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos pegar aqui o computador com final 4, né? E vamos aqui acessar então o desktop. Vamos na aba aqui no item Command Prompt. E aí eu vou usar um comando, né, chamado telnet. Telnet eu posso acessar, né, servidores, entre outras configurações. E eu vou colocar aqui um telnet para o IP do nosso switch, tá? Que nós tínhamos configurado como 92.168.0.12. Então, ao tentar acessar, ele fala aqui para mim que está aberto e ele vai pedir então a verificação. Nós colocamos a verificação como FAFIT. Então, vejo que novamente ele não mexe o cursor. Agora eu entrei aqui no modo de configuração do usuário, tá? Lembrando, para a gente acessar o modo administrativo, a gente vai no EN. Ele vai pedir novamente o password. Então, o primeiro password foi para entrar na interface, né, na VLAN que a gente configurou. E agora, o password para entrar no modo de configuração. Eu mantive o mesmo password, então FAFIT novamente. Lá, veja que eu tenho então o Rafael no jogo da velha aqui, tá? Vamos entrar aqui no conft, a gente ver se ele está, né, funcionando certinho. Ampliei aqui a tela só para melhorar um pouco a visualização. E vamos lá agora, né? Lembrando o nosso comando aí, vamos fazer um teste para mudar o nome, por exemplo, né? Vou tentar mudar o nome aqui do computador. Então, hostname, opa, sempre inverto ali. Hostname, vamos colocar aí Danilo, nosso coordenador maior aí, né? Vamos colocar hostname Danilo, apertei Enter. Lá, mudou, né? O nosso nome do nosso switch para Danilo, tá? Vamos testar lá, para a gente ver se mudou lá também no nosso switch. Apertar um Enter aqui, ó. Veja então que agora já mudou, né? Agora está como Danilo, tá certo? Então, pessoal, foi um pouquinho aí dos conhecimentos, né? De acesso à interface de um switch, tá? Vocês viram que foi uma aula um pouquinho mais avançada, então se precisar, pausem, né? Voltem, tem alguns comandos que são novos para vocês. E aí, tem mais uma coisa, a gente pode salvar as configurações que nós fizemos aqui também nesse switch, tá? Porque se eu fechar aqui, desligar alguma coisa, ele não vai ser salvo, né? Eu preciso aí salvar então. Então, qual que é o comando para eu fazer isso, tá? Bom, então, primeiro eu preciso saber que tudo que eu configurei, tá? Todos os comandos, né? A mudança de nome, a virtual LAN, né? Tudo está dentro de um arquivo chamado running config, certo? Esse comando, aliás, esse arquivo, ele no momento está na memória RAM do nosso switch, tá? Então o switch também tem ali uma memória permanente, tá? Ele tem também uma memória de trabalho, ou seja, enquanto eu estou trabalhando com algumas configurações, ele fica armazenado ali. Se eu mandar gravar de forma definitiva, ele manda para a memória permanente. O arquivo que está na memória temporária, tá? Vou habilitar ele aqui, vou mostrar ele para vocês, que é o show, né, para mostrar, então, show. E o arquivo é o running config, certo? Opa, acho que errei alguma coisa ali. Até você achar.
Um detalhe que eu não posso estar dentro do config if, né? Vamos sair aqui, ó, exit. Exit. Tá lá, Danilo. Vamos aqui, show. Running. Config. Tá. Disfarce. Agora tinha faltado um N ali. Bom, então esse daqui é um arquivo, né? O running config, que mostra para mim, então, todas as alterações que eu fiz ali, tá? As alterações de fábrica e as que eu fiz depois, tá bom? Então coloquei aqui, ó, hostname Danilo e assim por diante, tá? E qual que é a configuração de fábrica? Esta aqui, ó, show startup config, né? As configurações de quando ele é iniciado. Vamos colocar aqui, ó, show startup config. Ele está mostrando aqui que ele não está presente, né? Então não tem nada ainda armazenado lá, tá? Porque eu vou pegar então agora as configurações que estão no running config e jogar lá para o startup. Assim, quando ele iniciar a próxima vez, ele vai ter então essas configurações já armazenadas no seu arquivo startup. Então o comando é o copy, né? O copy running com 2 N's, tá, gente? Não esquece. O professor esquece às vezes. Startup config, tá? Então vou copiar o running config para o startup config, certo? Vou apertar enter. E aí ele tá uma pergunta para mim aqui, tá? O arquivo destino é esse mesmo? Então sempre quando surgir essa caixa de diálogo de confirmação, você vai apertar aqui a tecla Y e apertar enter. Corrigindo aqui, deu erro, né? Na verdade, vou apertar enter. E aqui não precisa do Y, né? Então, tudo que eu tiver aqui entre colchetes, ele está perguntando para minha confirmação, né? Então, no caso, ele está perguntando a confirmação se é esse arquivo mesmo. Eu coloquei Y aqui e não havia necessidade, é só apertar Enter, tá? Vamos lá. Então, deu OK, terminou, né, a configuração, de construir a configuração e voltou aqui, então, para o Danilo, tá certo? Bom, pessoal, então essa foi aí uma aulinha, né, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho sobre as configurações básicas, tá, de um switch. Nós vamos ter um trabalho depois justamente sobre isso, né, onde nós veremos a diferença entre o switch e o hub e também sobre os demais equipamentos que compõem aí, né, o nosso Cisco Packet Tracer, tá? Eu coloquei alguns equipamentos básicos para vocês fazerem um trabalhinho lá de pesquisa, né, para que vocês conheçam. E nós vamos ver depois, à medida que for necessário, configurações mais avançadas, tá? Na próxima etapa, nossas aulinhas aqui, né, utilizando esse mesmo mapa, nós vamos fazer a conexão entre os dois equipamentos, tá? E vamos utilizar então para isso o gateway que eu falei para vocês, e vamos testar, né, mandando aqui uma mensagem desse computador para que ele chegue na outra rede, tá certo? Isso fica para uma próxima aula. Pessoal, abraços, qualquer coisa, estarei online durante a aula no chat ou no fórum ou lá no WhatsApp, tá certo?